Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida. A Carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos estudando a Carta aos Hebreus. Nós estamos no versículo 10. Nós estamos estudando o Criador, o fundador da terra e o Criador do céu. Veja que nós estamos falando da superioridade, da excelência de Cristo em relação aos anjos. Nós estamos estudando o versículo 10. Nós falamos a parte A do versículo 10. No estudo passado, nós vamos falar a parte B hoje. E diz assim o versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Essa frase aqui que nós vamos estudar hoje. E os céus são obras de tuas mãos. Veja que esse E é o céu e também o céu são obras de tuas mãos. Além dele ter um trono eterno, um reino eterno, um cetro eterno, ser um rei perfeito, com características perfeitas, que aborrece a iniquidade, que ama a justiça, que tem uma unção, que é uma unção cheia de alegria, mais do que todos os companheiros, e ele fundou a terra. Ele também é o Criador dos céus, ele é o planejador e sustentador de todas as coisas. As características do versículo 2 e 3 estão aqui entrelaçadas também no versículo 10. Ele é o planejador das eras e ele é o sustentador de todas as coisas por meio da sua palavra, certo? Então, ele é também o Deus, o Filho, que com as suas mãos fez, criou, formou os céus. A palavra céus no grego, ouranos, sempre tem o sentido de algo elevado, acima. Mas nós podemos entender aqui que o escritor de Hebreus está falando dos céus que existem, o universo, as nuvens, o céu sideral, etc. Muitos dizem que há 3 céus, outros dizem de 7 céus. Sabemos que se existir 1000 céus, 1000 dimensões do que é céus, acima de nós, todos esses céus foram e são criados pelas mãos do Filho. É o Filho quem criou, quem esteve na criação, e quem criou foi feito por Ele, e para Ele são todas as coisas. Então veja que está falando aqui do céu atmosférico, esse céu que nós podemos ver, esse céu que nós podemos contemplar, o céu estrelar, que é o universo, as galáxias, as estrelas e tudo que existe. E possivelmente céus aqui também esteja se referindo ao céu acima do sideral, a sede da casa de Deus, a Nova Jerusalém, ou podemos chamar assim de planeta céu, o lugar onde Deus habita, talvez chamado nas escrituras de terceiro céus, onde Paulo foi e viu e ouviu coisas inefáveis. Então esse é o terceiro céu, a casa de Deus. Então veja, nós estamos falando do céu atmosférico, do céu estrelar, o universo, e o céu acima desse céu sideral, que é o universo, que é a casa de Deus, que é o planeta céu. E os céus, esses céus, todos os céus, são obras de tuas mãos. Obra aqui significa ação, feito, trabalho, ergon no grego. Ou seja, os céus, assim como a terra também, é uma ação do Filho. Foi uma ação do Filho. Deus por 10 vezes recriou a terra, dizendo: haja, apareça, surja. E a ação dessas palavras, a ação era do Filho, certo? O feito, o trabalho, o todo-poderoso Filho. O Filho que ali na criação ele era o Logos de Deus, a palavra de Deus, o Senhor
O Curios Palavra, o Curios Logos de Deus, foi ele que fez, que trabalhou, que teve ação. São obra das mãos. E as mãos aqui tem um sentido da força, da atividade, do poder, da criatividade do Filho, do Senhor. Então veja que o escritor de Hebreus está enaltecendo mais uma vez o Filho, dizendo que os anjos são ventos, os anjos são fogo, são ministros, os anjos são feitos, criados, criaturas, mas o Filho é o Criador da terra, é o Criador dos céus. Todas as coisas são obras, são ações, são feitos, são trabalhos das suas mãos, da sua força, da sua atividade, do seu poder, da sua criatividade. Então veja que o escritor de Hebreus está nos dizendo aqui que os céus são obras das suas mãos, das mãos do Filho. Ou seja, significa dizer que os céus foram criados, formados, moldados, elaborados pelas mãos. Foi as mãos do Filho que formou, certo? Os céus. Mas quando a gente vai para a Bíblia, olha quantas referências mostrando as mãos do Filho na criação. As mãos do Filho na criação, porque esse é o texto de Hebreus 1:10. O Salmos 8:3 diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Veja que o salmista está dizendo que ele contemplava os céus, e ele está falando que os céus são obras dos dedos de Deus, dos dedos do Filho. Agora o Salmo 95, verso 5 diz assim: dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Então veja que está falando que o mar, que os continentes são obras das mãos, são obras da força, da atividade, do poder, da criação, da criatividade, da ação, do feito, do trabalho do Filho. Agora, se nós voltarmos lá para o Salmos 8, nós vamos ver também no verso de número 3 o seguinte: olha só, que os planetas, aqui diz também dos planetas, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Veja, ele estabeleceu pelas obras das mãos, pelas obras dos dedos. Veja o que diz agora Isaías 45:12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estabeleceram os céus. De novo falando o texto de Hebreus 1:10. E a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Veja que os planetas, mais uma vez, dizendo que foram obras das mãos do Filho, das mãos de Deus. Isaías 48:13 diz assim: também a minha mão fundou a terra. Olha, a mão, de novo, referindo à mão, fundando a terra. E a minha destra estabeleceu os céus, falando que com a mão direita ele criou os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Então, mais uma vez, mais uma referência que a terra foi criada pelas mãos do Filho, os planetas. O Salmos 19, verso 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. O céu é a propaganda, é a exibição da glória de Deus. Esses céus que foram criados pelo Filho são obra de suas mãos. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então veja aqui, mostrando que as obras são obras das mãos do Filho. Agora veja os Salmos de número 102, verso 25, diz assim: em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas
mãos. Então os céus são obras das mãos do Filho. É o que o escritor aos Hebreus está nos mostrando aqui. Então fica muito claro saber a intenção do escritor de Hebreus, dizendo que o Filho é o que fundou a terra e que fez os céus com as suas próprias mãos. Todo esse versículo 1 é um versículo de exaltação plena e absoluta de Cristo. Talvez não exista nenhum outro capítulo na Bíblia que enalteça, que engrandeça e que revele tudo o que Cristo é, o que Cristo fez e o que Cristo falou, como Hebreus capítulo 1. Se nós formos olhar para Hebreus capítulo 1, nós vamos ver que todo esse texto, todo esse capítulo é um hino de louvor e adoração ao Filho, porque apresenta Jesus como porta-voz da vontade de Deus, apresenta Jesus constituído herdeiro de todas as coisas, o planejador dos mundos, das eras, o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da pessoa de Deus, o sustentador de todas as coisas criadas pelo poder da sua palavra, o que fez a purificação dos pecados, o Deus exaltado, a destra da majestade nas alturas. O escritor de Hebreus está dizendo que ele é o representante da vontade de Deus, ele é o dono de tudo, ele é o criador de tudo, ele é o propagador da glória de Deus, ele é divino, ele é o mantenedor de tudo, ele é o salvador do mundo, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. E o escritor de Hebreus continua dizendo que ele tem um nome mais excelente do que os anjos, ele é o filho unigênito, ele é o filho primogênito, ele é o criador de todos os anjos, todas as categorias angelicais. Ele é participante da Trindade. Ele é um Deus eterno. Ele é um ser eterno que tem um trono eterno, que tem um cetro eterno. Ele tem um reinado eterno. Ele é ungido porque ele aborreceu a iniquidade. Ele amou a justiça. Ele é o criador dos mundos, ele é o criador da terra, do céu, das estrelas, dos planetas, da galáxia. Ele é o criador de todas as coisas que nós vemos, as que nós não vemos. Ele é o planejador e ele é o que criou as eras. Ele é o renovador de tudo. Ele é exaltado e ele é o líder de todos os anjos. Por ele ser tudo isso que o livro de Hebreus apresenta, ele é o líder de todos os anjos que existem. Então ele é líder sobre serafins, sobre querubins, sobre tronos, dominações, potestades, poderes, principados, arcanjos, anjos, 24 anciãos, 4 seres viventes. Ele está acima de tudo e de todos, porque ele é o filho unigênito e o filho primogênito de Deus. Que você possa estar se enchendo desse Cristo. Aplicação pessoal. A aplicação pessoal é que se Cristo é tudo isso, se o Filho é tudo isso que o escritor de Hebreus está revelando nos primeiros 14 versículos do primeiro capítulo, ele é tudo isso, o que temer? O que nós vamos temer se ele está acima de tudo e de todos? Se ele é superior a tudo e a todos? Se tudo está nas mãos dele? Se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós? Se o Filho está em nós e nós estamos no Filho, o que temer? É o que Paulo diz em Romanos. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A luta, a tribulação, a fome, a perseguição, o perigo, a nudez, a espada. O que pode nos separar se Cristo está sendo apresentado nas Escrituras como o soberano, como o Altíssimo, como o assentado, a majestade de Deus? Nós devemos viver o nosso chamado aqui na terra, devemos viver Cristo. É o que o escritor de Hebreus está tentando provar a esses hebreus, para que eles atravessassem
o rio da lei e ficassem apenas com a graça, que eles atravessassem o rio de Moisés e eles ficassem apenas com Cristo, que eles atravessassem o rio de Elias e ficassem com Cristo, rio de rituais do Antigo Testamento e ficassem com Cristo. E essa é a mensagem que o escritor de Hebreus está passando para nós hoje, para nós deixarmos tudo que não é Cristo e ficarmos com Cristo, para nós deixarmos a religiosidade hoje impregnada na igreja e ficarmos só com Cristo, nós abandonarmos a religiosidade, as campanhas, as revelagens, os entretenimentos gospel, as maneiras erradas de preenchimento humano, religioso, carnal e ficar apenas com Cristo, porque Cristo é superior. E esse Cristo que é superior, esse Cristo que é exaltado, que ele está à destra da majestade nas alturas, é o Cristo que também mora, habita na igreja, no corpo dele, e mora e habita em cada membro do corpo no individual. Então você não precisa temer o diabo, você não precisa temer o futuro, você não precisa temer o inferno, você não precisa temer os homens, você não precisa temer absolutamente nada, porque você está nas mãos e está vivendo no Senhor que fez o céu e fez a terra com as suas próprias mãos. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!